Outro dia, uma aluna do Compliance Raiz chegou para mim falando o seguinte: Cris, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT de quais são as políticas de compliance e ele não citou a política de uso do cartão corporativo, mas eu vi um conteúdo seu que falava assim, que isso era um assunto do compliance. Mas afinal, a política de uso do cartão corporativo é ou não é uma política de compliance? Se você tem essa dúvida, fica aqui, ó, que eu vou tirar agora. Eu sou Cris Amaral do Compliance Raiz e aqui nesse canal eu desmistifico o compliance para você. Falo sobre um compliance da vida real, um compliance sem romance. Bem, dia desse, uma aluna do meu curso de formação de profissionais de compliance, o Compliance Raiz, chegou para mim com uma dúvida que eu achei super pertinente. Quais são as políticas de compliance de uma empresa? E o que inculcou ela foi que dentre as políticas que o ChatGPT listou, não estava a política de uso do cartão corporativo. E ela já tinha visto algum conteúdo meu em que eu dizia que política de uso de cartão corporativo é sim uma política de compliance. E aí ela me veio com essa dúvida. E a minha resposta para ela foi a seguinte: bem, se você tem essa dúvida, dá um passo atrás, vamos rever o conceito do que são obrigações de compliance de uma empresa, porque aí sim, quando isso estiver bem incutido na tua cabeça, você não vai ter dúvida na resposta. Então vamos ao conceito do compliance. Se você jogar no Google, ChatGPT, qualquer inteligência artificial, você cavucar em qualquer livro, literatura de compliance, você vai ver aquela expressão clássica, né? Compliance vem do verbo inglês to comply, que significa agir de acordo com regras e normas, blá, 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 blá. E esse conceito está certíssimo. O que a gente não pode esquecer é que essas regras, essas normas, regulamentações, requisitos, não são só aqueles publicados externamente por outras organizações, entidades ou autoridades que têm esse fim. Dentro desse conceito, também estão as regras, as normas que a própria empresa cria. Então, se a empresa tem uma política de uso de cartão corporativo, isso é uma norma interna dela. E se existe uma regra a ser cumprida, o não cumprimento dela significa um risco de compliance. Então, é escopo do trabalho de compliance, sim, normatizar essas regras, ou seja, documentar, colocar no papel, formalizar, cumprir com todo um processo de elaboração, revisão e aprovação daquele documento, como também garantir que existam controles que no final do dia garantam o cumprimento daquelas regras nos processos que vão suportar aquela política. Porque vamos combinar, pior do que não ter uma regra é ter uma regra que ninguém cumpre, porque leva ao descrédito de toda a normatização da empresa, ou seja, aquela cultura de conformidade, ó, vai por água abaixo. Então, se no desempenho do seu trabalho, em algum momento, foi identificada a necessidade de criar regras para o uso do cartão corporativo, isso é assunto do compliance. Sim, bacana. Aí você pode, nesse momento, pensar assim, então, peraí, Cris, o que você está me dizendo é que se eu começar a trabalhar amanhã em uma empresa como profissional de compliance, eu tenho que ter ali no meu planejamento de trabalho a criação de uma política de uso de cartão corporativo? Não, eu não disse isso. Antes, você precisa entender a organização e seu contexto e saber se o uso do cartão corporativo é um problema para ela. E ainda vou mais longe, você precisa antes saber se ela disponibiliza cartão corporativo para as suas equipes. Se a resposta for sim, ela disponibiliza, e se o mau uso do cartão corporativo estiver sendo um problema para ela, aí sim, coloca ali no teu pipe. Aí sim, coloca ali no teu planejamento de trabalho para em algum momento você se debruçar sobre esse tema e criar regras para uso do cartão corporativo, tirando ali, ó, para retirar o uso do cartão corporativo do universo do bom senso individual de cada colaborador. Bem, se esse vídeo foi bacana para você, se tem algum conteúdo que você quer, não deixa de colocar aqui no comentário, não deixa de curtir, que isso é super importante para mim, me dá esse apoio e eu te vejo na próxima.